Em 2018, um aliado histórico dos Estados Unidos percebeu algo tarde demais. Seu dinheiro já não era realmente seu. Estava preso em Washington, congelado por decisões que não controlava, dentro de um sistema que prometia ser neutro, mas operava como uma arma. Hoje, quase ninguém conta essa parte da história, mas ela explica por que até os aliados mais leais estão fugindo do sistema financeiro americano. O que você vai ver aqui não é teoria da conspiração, é o funcionamento do poder. Hoje você vai entender como o dólar deixou de ser apenas uma moeda e se tornou um instrumento de coerção geopolítica. Primeiro, o contexto histórico que criou essa dependência. Depois, o mecanismo exato da militarização financeira. E por fim, por que países aliados dos Estados Unidos estão desesperadamente procurando a saída. Porque quando a moeda global vira arma, ninguém está seguro, nem mesmo quem está do mesmo lado. Em julho de 1944, representantes de 44 países se reuniram em Bretton Woods, em New Hampshire. O mundo estava devastado pela guerra. Era preciso reconstruir não apenas cidades, mas todo o sistema de trocas internacionais. O acordo era simples. O dólar americano seria o centro do sistema monetário global, lastreado em ouro a 35 dólares por onça. As demais moedas seriam atreladas ao dólar, e o dólar ao ouro. Era um pacto de confiança. Os Estados Unidos prometeram estabilidade. Prometeram que qualquer país poderia trocar dólares por ouro a qualquer momento. O dólar não era apenas uma moeda americana, era uma garantia internacional. E por quase 3 décadas, o sistema funcionou. Em agosto de 1971, Richard Nixon apareceu na televisão e quebrou essa promessa. Os Estados Unidos encerraram unilateralmente a conversibilidade do dólar em ouro. O motivo era simples, não havia ouro suficiente para cobrir a quantidade de dólares em circulação. A guerra do Vietnã, os gastos sociais e a inflação crescente tornaram o sistema de Bretton Woods insustentável. Nixon chamou a decisão de temporária. Ela foi permanente. O dólar se tornou uma moeda fiduciária, sustentada não por metal, mas pela confiança e, acima de tudo, pelo poder. Países reclamaram, mas não havia alternativa viável. O comércio global já era denominado em dólares. A infraestrutura financeira era americana. O dólar permaneceu dominante, agora sem lastro físico, apenas fé no sistema. Nos anos 1970, Washington criou um novo pilar para sustentar o dólar, o petróleo. Acordos com a Arábia Saudita e outros produtores do Golfo garantiram que o petróleo seria vendido exclusivamente em dólares. Quem quisesse energia precisava da moeda americana. Não importava se você era Japão, Alemanha ou Brasil, você precisava de dólares para comprar petróleo e precisava de petróleo para sobreviver. Isso criou uma demanda artificial e permanente pela moeda dos Estados Unidos. O dólar deixou de depender apenas da economia americana, passou a depender da necessidade global de energia. Foi um sistema brilhante e autorreforçador. Quanto mais o mundo crescia, mais dólares precisava, e quanto mais dólares circulavam, mais poder Washington acumulava. O dólar domina porque controla a infraestrutura. Não é apenas uma questão de confiança ou de tamanho econômico, é uma questão de encanamento financeiro. Bancos correspondentes em Nova York processam trilhões de dólares diariamente. A liquidação internacional de títulos passa por câmaras de compensação americanas. E o sistema SWIFT, embora sediado na Bélgica, opera sob forte influência do Tesouro dos Estados Unidos. Quando você faz uma transferência internacional, mesmo entre 2 países que não são os Estados Unidos, há uma grande chance de a transação passar por um banco americano em algum momento. Isso dá a Washington visibilidade e controle. Não é conspiração, é a arquitetura do sistema. As sanções modernas não usam soldados, usam bancos. Elas bloqueiam pagamentos, congelam reservas e impedem o acesso ao sistema internacional de compensação. O mecanismo é sofisticado. O Tesouro dos Estados Unidos coloca uma pessoa, empresa ou país em uma lista. Instantaneamente, instituições financeiras do mundo inteiro param de fazer negócios com o alvo. Não por lealdade ideológica, mas por medo. Porque qualquer banco que viole sanções americanas pode perder acesso ao mercado financeiro dos Estados Unidos. E perder acesso ao mercado americano é, na prática, perder acesso ao sistema global.
Por isso, bancos europeus, asiáticos e até de países neutros cumprem as ordens de Washington. O dólar se tornou a arma mais poderosa já criada na história. O antagonista não é um general de uniforme, é o sistema financeiro americano. Frio, técnico e implacável. Não há negociação com um algoritmo de compliance. Não há recurso para um comitê de sanções. Quem controla o dólar decide quem pode comprar, vender ou simplesmente sobreviver economicamente. É poder absoluto exercido por meio de planilhas e códigos bancários. Em 1945, dominação significava tanques nas bordeiras. Em 2025, significa controle de liquidez. E essa segunda forma de dominação é muito mais eficiente, porque é invisível, tecnicamente complexa e quase impossível de contestar sem criar um sistema alternativo completo. Nos anos 1970, Washington criou um novo pilar para sustentar o dólar: o petróleo. Acordos com a Arábia Saudita e outros produtores do Golfo garantiram que o petróleo seria vendido exclusivamente em dólares. Quem quisesse energia precisava da moeda americana. Não importava se você era Japão, Alemanha ou Brasil, você precisava de dólares para comprar petróleo e precisava de petróleo para sobreviver. Isso criou uma demanda artificial e permanente pela moeda dos Estados Unidos. O dólar deixou de depender apenas da economia americana, passou a depender da necessidade global de energia. Foi um sistema brilhante e autorreforçador. Quanto mais o mundo crescia, mais dólares precisava. E quanto mais dólares circulavam, mais poder Washington acumulava. Em fevereiro de 2022, após a invasão da Ucrânia, mais de 300 bilhões de dólares em reservas do Banco Central da Rússia foram congelados no Ocidente. Não foi confisco militar, foi um bloqueio financeiro coordenado. A Rússia havia acumulado essas reservas ao longo de 2 décadas justamente para se proteger de sanções. Mantinha ativos em títulos europeus, depósitos americanos e ouro em Londres. Acreditava que a diversificação geográfica era proteção suficiente. Estava errada. Em poucos dias, ativos que Moscou considerava seguros se tornaram inacessíveis. O mecanismo foi simples. Bancos centrais ocidentais congelaram as contas. Não houve julgamento, não houve processo, apenas execução técnica de uma decisão política. Para observadores globais, a mensagem foi clara. Reservas em dólares ou euros não são sua propriedade, são uma permissão revogável. O Irã vive sob sanções financeiras americanas desde 2012, com breves interrupções. Excluído do SWIFT, o país viu suas exportações de petróleo caírem de 2,5 milhões para menos de 500 mil barris por dia. O PIB encolheu. A inflação ultrapassou 40% ao ano. A moeda local perdeu mais de 80% do valor. Empresas europeias que queriam fazer negócios legais com o Irã simplesmente não conseguiam processar pagamentos. Não porque o comércio fosse ilegal na Europa, mas porque os bancos europeus temiam retaliação americana. O Irã tentou criar sistemas alternativos de pagamento. Criou canais diretos de troca com alguns parceiros, mas a escala foi insignificante. As sanções financeiras causaram mais danos à economia iraniana do que décadas de isolamento diplomático. O congelamento das reservas russas gerou pânico silencioso em ministérios da fazenda ao redor do mundo. Se reservas de um país do G20 podiam ser bloqueadas instantaneamente, quem estava realmente seguro? China, Índia, Brasil e até países do Golfo começaram a recalcular riscos. A participação do dólar nas reservas globais já vinha caindo gradualmente, de cerca de 71% em 1999 para aproximadamente 58% em 2024. Mas após 2022, o ritmo se acelerou. Não é colapso, é diversificação defensiva. Países passaram a assinar acordos bilaterais de swap cambial, permitindo comércio em moedas locais. China e Arábia Saudita discutiram pagamentos de petróleo em yuan. A Índia comprou petróleo russo em rúpias. Não era ideologia, era seguro contra bloqueio. O padrão é claro. Quanto mais o dólar é usado como arma, menos neutro ele parece.
E moedas de reserva dependem fundamentalmente da percepção de neutralidade. Os países precisam confiar que seus ativos estarão acessíveis independentemente de oscilações políticas. Quando essa confiança se quebra, todo o sistema começa a rachar. Hoje vemos acordos comerciais em yuan, dirham, rúpia e até moedas digitais de bancos centrais. Vemos sistemas de pagamento paralelos ao SWIFT sendo desenvolvidos na China, na Rússia e na Índia. Vemos até aliados tradicionais dos SA, como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, explorando alternativas. Não para substituir completamente o dólar, ainda não, mas para garantir rotas de fuga caso Washington decida transformá-los no próximo alvo. O dólar permanece dominante. Ainda representa mais da metade das reservas globais e mais de 80% das transações do comércio internacional. Mas domínio não é invulnerabilidade, e precedentes importam. Se até aliados históricos estão criando sistemas de backup, o que isso diz sobre o futuro? A resposta é desconfortável. Armas funcionam perfeitamente até o momento em que geram uma corrida a armamentos. Cada uso de sanções financeiras cria incentivo para que outros países desenvolvam imunidade. E imunidade ao dólar significa infraestrutura alternativa. Moedas dominam quando são previsíveis, confiáveis e percebidas como neutras, não quando são temidas. O paradoxo é simples. Quanto mais Washington usa o dólar como instrumento de poder, mais países trabalham para não depender dele. E se um número crítico de economias conseguir operar fora do sistema do dólar, o poder da arma desaparece. Não por derrota militar, mas por irrelevância estrutural.